Era por essa estação ferroviária que milhares de homens e mulheres chegavam para o hospital. Eles eram trazidos como passageiros, mas não eram considerados como seres humanos. Para muitos, a viagem era sem volta. Não tinha nenhum critério para chegar no Colônia, né? Cabia todo mundo como coube, né? Coube pessoas que não tinham nenhum sofrimento mental, mas eram prostitutas, eram bêbados que incomodavam nas cidades, né? Eram pessoas desorganizadas, mas que não justificavam uma internação, né? E coube tudo, coube o trem de doido, que é uma coisa que a gente não consegue entender de onde que essas pessoas vieram no vagão de trem para Barbacena, né? Quem colocava, quem definia quem entrava. Não tinha critério para entrar, não tinha nenhum critério para entrar no Colônia, cabia todo mundo. E algumas pessoas hoje, eu imagino que fizeram isso, eu acho que fizeram isso porque o Estado dizia também o seguinte, eu cuido, traz para cá que eu cuido, eu sou um hospital, né? E aí acontece o que aconteceu, essa tragédia humanitária que aconteceu no Colônia. Um lugar que cabia 200 pessoas, chegou a ter 5.000. Mães solteiras, né? Meninas que engravidavam muito jovens, pessoas que faziam uso abusivo de álcool e que perturbava a cidade, a família, né? Andarilhos, às vezes, que não tinham, chegavam em algum lugar, chegavam em Barbacena ou chegavam em algum lugar que eram trazidos para cá porque também não tinham ninguém e incomodavam. Era qualquer tipo de pessoa que não cabia na sociedade. Eu vim de São Sebastião do Maranhão. Meu pai quem me trouxe. Estava grávida. Eu fiz a sujeira, mas não sabia o que eu fiz. Eu era muito nova. Aí me trouxe para Belo Horizonte, depois eu lá no BH. BH? Lá no BH. Aí fiquei lá uns dias, um mês mais ou menos. E de lá eu vinha, puseram um horror de doente dentro do ônibus. Aí veio trazendo a gente. Aí as doentes, elas falavam assim, ele vem cantando, falou assim, eu sei para onde que nós vamos. Nós vamos para Barbacena, porque lá que é terra dos doidos. Na época que isso acontecia, era assim, não tinha comida, né? As pessoas morriam de fome, as pessoas morriam de diarreia, as pessoas morriam... uma cidade fria dessa, né? As pessoas não tinham cama, dormiam num capim. Todos os direitos foram violados, todos os direitos humanos possíveis foram violados dentro do Colônia. Eu não consigo te falar assim, o que tinha de bom. Se você me perguntar, eu não consigo te falar. Eletroconvulsoterapia, sem anestesia, né? Eles faziam uma fila para tomar eletrochoque, né? Eletroconvulsoterapia, e os próprios usuários seguravam os colegas para tomar choque, depois tomava, sem nenhum preparo, sem nenhuma anestesia, né? Então, assim, tortura, sofrimento, abandono, né? Privação de liberdade. Esse era o cenário, né, que tinha naquela época. Vivi muita coisa lá. Vi os doentes tomar choque. E muitas pessoas, né, muitos pacientes faleceram de frio, de fome, de diarreia, como você disse. E muitos deles os corpos foram vendidos. Sim. Recentemente, deve ter um mês mais ou menos, que a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Juiz de Fora soltaram uma nota de reparação a isso. Os cadáveres eram vendidos, né, para as universidades. Era raro ter, né, corpos para poder que a medicina pudesse estudar e as demais áreas. Esses corpos foram vendidos, virou um comércio, né? Nós temos moradores que relatam isso, assim, que eles falam isso com muito sofrimento, né? Da coleta dos mortos, que passava um carrinho e que punha os mortos ali dentro.
e que não sabia para onde ia, que alguns enterravam e alguns ninguém sabia para onde ia. E eram muitos, porque quando essas manhãs frias aqui, quando amanhecia, tinham muitos que tinham morrido, né? Não era um, dois, eram, sabe, dezenas às vezes que faleciam por frio. Então isso virou um comércio, né? Um comércio de venda desses corpos, porque não tinha família, não tinha ninguém para reclamar. Ninguém, né, sabia, às vezes, ninguém sabia que a pessoa estava internada em Barbacena, ainda tinha isso. Né, porque às vezes vinha de outro lugar, em Belo Horizonte, por exemplo, ele achava em Belo Horizonte, andando, em errância, trazia para Barbacena. Nós tivemos o fechamento de um hospital de neuropsiquiatria infantil na cidade de Oliveira. Ela pegou fogo, o hospital, eles trouxeram as crianças para Barbacena, para o Colônia. Né? A gente chama eles hoje de os meninos de Oliveira, porque eles vieram para cá crianças, para esse tipo de ambiente hostil que eu estou te contando, esse tipo de situação tão adversa, né, para colocar a criança. Assim, eu continuo falando, todas as violações de direitos aconteceram no Colônia, sabe? Aonde que a gente chora e a mãe não vê.